Vocês sabem o que é um escravo? Quem sabe o que é um escravo? Um escravo é que trabalha pro rei. Um escravo trabalha para o rei. Talvez, se for um escravo do rei, pode ser. O que mais? O escravo é quem trabalha. Tem a ver com isso, mas tem mais algum detalhe aí? Fala. Trabalha para uma pessoa. O que é? Trabalho forçado. Opa, chegamos lá. Trabalho duro. O escravo, presta bem atenção. Trabalha para Deus? Não necessariamente, eu vou chegar aí. Segura aí essa informação. O escravo é aquele que não faz a sua vontade e ele precisa fazer a vontade de outra pessoa que é o seu senhor. Aquele que manda nele. Aquele que faz, né, que ordena para ele e ele não tem liberdade. Ele precisa então fazer a vontade desse senhor. Ele tem que fazer algo mesmo que ele não queira. É verdade. O apóstolo Paulo diz que nós que andávamos sem Deus no passado, éramos como escravos. Não escravos de Deus, escravos do pecado. E ser escravo do pecado é horrível. Ser escravo do pecado é algo muito, muito, muito ruim. Porque escravo do pecado é você fazer o mal. E o seu Senhor... O que o pecado mandar? Fazer o que o pecado mandar, exatamente. É como se o pecado, o poder do pecado aprisionasse aquela pessoa e ela não tem a liberdade de fazer outra coisa senão pecar. Só Deus que pode Libertar? Sair dessa prisão. Exatamente. Só Deus pode nos libertar da escravidão do pecado. E o apóstolo Paulo diz exatamente isso. Ele fala assim, olha, vocês eram escravos do pecado, mas agora vocês são escravos ou servos de Deus. Vocês têm um novo Senhor. O antigo Senhor queria levar vocês para a morte, porque o pecado só leva à destruição. Desobedecer a Deus só leva para a morte, sofrimento, tristeza, é horrível. Enquanto que servir a Deus é algo que traz vida, bondade, felicidade, alegria e prazer. Servir a Deus é muito bom. Então o apóstolo Paulo diz, olha, e não tem jeito. Você não pode servir a dois senhores. Ou você vai ser escravo do pecado e fazer maldade. Ou vai ser o escravo de Deus. Exatamente, ou você vai ser escravo de Deus. Um servo de Deus. Ou você vai querer ser mal, ou você vai querer ser do bem. Ou você serve ao mal, ou você serve o bem. E como é que a gente pode servir ao bem? Aí diz. Lendo a Bíblia e orando, isso mesmo. E é na Bíblia que a gente vai encontrar o caminho para a gente fazer aquilo que o nosso Senhor quer que nós façamos. E ele chama isso de lei. Tem pessoas que não gostam muito dessa palavra, lei. Mas eu quero que vocês aprendam uma coisa bem importante. A lei do Senhor é uma manifestação, é um presente da graça de Deus. Deus, em sua bondade, disse assim, olha, existe uma forma para você ser feliz. Me servindo. A forma para que você possa viver bem. E isso é através da lei do Senhor. É por isso que nós devemos conhecer a lei do Senhor. E eu quero ver com vocês aqui se vocês me ajudam a lembrar os 10 mandamentos. E aí, será que a gente vai conseguir? Não terás outros deuses, ok. Não farás para ti imagem de escultura, é o segundo mandamento. Vamos chegar lá. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Terceiro mandamento. Lembra-te do dia de descanso, dia de sábado. O quinto, para o santificar, isso. Honra teu pai e tua mãe. O sexto, não matarás. O sétimo,
não adulterarás, não roubarás, não furtarás, não roubarás, não dirás falso testemunho. E o 10º, não cobiçarás. Muito bem, Cecília, gostei. Daniel? Check. Muito bom, crianças. Aprender a lei do Senhor é algo maravilhoso. Eu quero desafiar vocês, vem aqui. Eu quero desafiar vocês para falar para o papai e para a mamãe assim: olha, eu quero aprender a lei do Senhor. Escreva para mim um cartaz, coloca na parede de casa e todo dia eu vou ler para aprender a lei do Senhor. Porque assim a gente pode saber como fazer aquilo que o nosso Senhor se agrada. Deus, o nosso Senhor, a quem nós servimos. Não é maravilhoso isso? Eu quero falar mais sobre isso com vocês agora, lá do púlpito, mas antes eu quero orar com vocês. Lembra que hoje vocês ficam aqui com a gente, porque é dia de ceia, e no dia de ceia vocês nos ajudam aqui no culto, para que vocês possam ver aquilo que espera por vocês, quando vocês fizerem a profissão de fé, e também puderem tomar da ceia. Combinado? Vão ficar quietinhos ouvindo o que eu tenho para falar com vocês? Sim? Sim? Muito bem, então vamos orar. Fecha os olhinhos, vamos orar. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos pelo privilégio de nos dar filhos e podermos, ó Deus, ensiná-los nos teus caminhos, na lei do Senhor. Que eles realmente, Senhor, te sirvam, sejam escravos do Senhor, para servir-te, ó Deus, mais e mais em santificação, para a justiça, para a tua glória. Faz com que eles aprendam hoje e continuem a aprender essas verdades. No nome santo do teu Filho Jesus Cristo que nós oramos. Amém. Amém. Podem sentar, que já, né, eu vou começar de novo a explicar esse assunto. Vamos lá. Devagarzinho, sem pressa, sem pulo também, devagar. Meus irmãos, vamos abrir a escritura na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 6, versículo 15 ao 23. Romanos, capítulo 6, 15 ao 23. Crianças, prestem bem atenção, que vamos continuar a falar sobre obediência ao Senhor, hein? Quero ver se vocês vão prestar atenção. Estou de olho. Romanos, capítulo 6, versículo 15 ao 23, diz assim a palavra de Deus. E então, havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça? De modo nenhum. Será que vocês não sabem que ao se oferecerem como servos para a obediência, vocês são servos daquele a quem obedecem, seja do pecado, que leva à morte, ou da obediência, que conduz à justiça. Mas graças a Deus, que tendo sido escravos do pecado, vocês vieram a obedecer de coração à forma de doutrina a que foram entregues. E uma vez libertados do pecado, foram feitos servos da justiça. Falo em termos humanos, por causa das limitações de vocês. Assim como ofereceram os seus membros para que fossem escravos da impureza e da maldade que leva à maldade, assim ofereçam agora os seus membros para que sejam servos da justiça para a santificação. Porque, quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres em relação à justiça. Naquele tempo, que frutos vocês escolheram? Somente as coisas de que agora vocês se envergonham, porque o fim delas é a morte. Agora, porém, libertados do pecado,
transformados em servos de Deus, o fruto que vocês escolhem é para a santificação. E o fim, neste caso, é a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Vamos orar. Senhor, ilumina os nossos corações, faz-nos compreender a Tua palavra, que Teu Espírito Santo fale. É o que queremos ouvir. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amados, eu não sei quantos acompanharam nessas últimas semanas o julgamento do caso de um casal famoso, hollywoodiano, Johnny Depp e Amber Heard. Esse casal, que esteve casado por mais ou menos um ano, esteve nos tribunais expondo muita e muita desgraça do seu relacionamento. E se você não acompanhou, eu não vou entrar nos detalhes, mas é impressionante considerar a vida de drogas, de traição, de violência que pode ser observada num relacionamento que, para as fotos hollywoodianas dos paparazzi, parecia perfeito. Se você pudesse contemplar o Instagram deles durante o tempo de casamento, jamais consideraria a desgraça que vivenciavam dentro do lar. Mas isso, meus amados, não é algo raro. Não é algo raro. Na verdade, a vida mundana, a vida de pecado, a vida sem Deus, é uma vida terrível. É uma vida que se manifesta com traições, com vícios, com ira, com violência, de muitas e muitas sortes, de muitas formas. O apóstolo Paulo trata aqui, mais uma vez, o seu argumento a respeito da graça, aquilo que ele já vem manifestando e observando, que como Deus derramou da sua graça para nos redimir, para nos tirar, nos resgatar da lama do pecado, aquilo que vivenciávamos como inimigos de Deus, a situação que estávamos como escravos do pecado. Mas o fato é que a graça de Deus é algo tão maravilhoso, é tão grandioso, que Ele precisa explicar algumas coisas. E agora nós observamos que, primeiramente, Ele explicou, ali no início do capítulo 6, que a graça de modo algum vai justificar que nós pequemos mais para que recebamos mais graça. Quer dizer, o raciocínio tolo de quem pensa o seguinte: se Deus é tão gracioso, eu posso pecar mais para que mais graça de Deus venha sobre mim. Já vimos que isso é tolice. Foi o início do capítulo. Mas agora, uma vez que ele encerra o versículo 14, nos falando que nós não estamos mais sob o domínio da lei, mas sim agora vivendo na graça, é necessário que ele explique um pouco mais o que isso significa. Porque é fácil compreender errado o que Paulo está dizendo aqui. E em nossos dias nós vemos essa falta de compreensão, porque muitos vão tentar extrair daqui uma libertinagem por causa da graça. Alguns vão dizer o seguinte: nós não estamos mais no tempo da lei. Lei é coisa do Antigo Testamento. E não surpreende, e aqui vai uma dura exortação para os nossos pais, não surpreende que os nossos pequenos não conheçam os 10 mandamentos. Porque muitas vezes nem a gente sabe, não é mesmo? Talvez se eu tivesse feito com os irmãos uma rodinha aqui perguntado sobre os 10 mandamentos, a vergonha podia ter sido maior. Porque nós podemos acreditar que isso é coisa do passado. A lei é algo que foi instituído para o povo de Israel. Não nos diz respeito mais.
Mas certamente não é isso que o apóstolo Paulo nos fala quando ele diz que a lei não está mais com domínio sobre nós, mas agora estamos sim debaixo da graça. A lei que pesa contra nós, de modo algum, é a lei do Senhor, que é perfeita, como vimos hoje de manhã. Mas sim, a condenação gerada por causa da quebra da lei. O problema da lei para nós não é a lei em si, mas a nossa incapacidade de cumpri-la. É por isso, portanto, que o apóstolo Paulo precisa explicar um pouco mais o que isso significa. E inicia o versículo 15 respondendo a uma pergunta que poderia ser trazida. Afinal de contas, havemos de pecar uma vez que não há mais lei? Uma vez que não estamos mais sob o domínio do poder, da maldição, da quebra da lei? Já que já fomos resgatados e justificados, será que agora poderemos viver como bem quisermos? E Paulo nos exorta sobre a vida do escravo. A grande ilustração do capítulo 6 é a vida de um escravo. O escravo naquele período, em geral, era escravo por dois motivos. Motivos de guerra, você perdia uma batalha e se tornava escravo daquela região que agora você perdeu a batalha. Ou por dívida. E aqui especificamente trata muito mais da escravidão por dívida. Então você tinha uma dívida com alguém, você trabalhava para pagar aquela dívida, você não conseguia pagar, então você se tornava um escravo. E agora o apóstolo Paulo passa a nos mostrar que existem, na verdade, dois grandes reinos para serem servidos. Dois grandes senhores. E não há como servir a um e ao outro ao mesmo tempo. Por isso, o que veremos hoje, é que não podemos servir a dois senhores. Não podemos viver servindo ao pecado e servindo a Deus. Nós não podemos viver dessa forma. Primeiramente, o versículo de 15 ao 18 nos fala dos servos que precisam obedecer aos seus senhores. Veja comigo o texto mais uma vez. Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? De modo nenhum. Será que vocês não sabem que ao se oferecerem como servos para obediência, vocês são servos daquele a quem obedecem? Veja que interessante. O apóstolo Paulo havia acabado de tratar que não estávamos sob o domínio do pecado, não estávamos sob o domínio da lei, não estávamos mais sob a lei, mas antes, agora, sob a graça, debaixo da graça. Se fosse verdade que a lei do Senhor não era mais relevante para o povo de Deus, para a igreja, ele jamais usaria uma ilustração como essa. Uma ilustração, inclusive, que tem tons um tanto quanto terríveis. Ele vai até se justificar depois. Porque escravidão não é algo bom, meus irmãos. Escravidão, ser escravo de alguém, não é algo bom. E o apóstolo Paulo passa a descrever que aqueles que servem a Deus eram escravos do pecado e, portanto, serviam e obedeciam ao pecado, quebrando a lei do Senhor. Mas agora que servem a Deus, eles agora não quebram a lei, mas antes eles obedecem à lei do Senhor. E aí está o segredo para entendermos a graça da lei. A lei e a graça não estão de modo algum em entrave, em uma briga, em uma contradição. Muito pelo contrário. A lei do Senhor é obra da graça do Senhor. Porque a lei do Senhor foi nos dada para que possamos servir a Deus conforme a sua santa vontade. Conhecendo a sua santa vontade. Jamais conheceríamos a vontade de Deus de outra forma, se Ele não nos revelasse
a sua vontade. E ele fez isso através da lei. A lei que se aplica a uma diversidade, melhor dizendo, a lei que se aplica a todas as áreas da nossa vida. Por isso, não há nenhum momento da nossa existência, nenhuma área da nossa vida que não diga respeito ao Senhor e, portanto, à sua vontade e, portanto, à sua lei. Uma vez que somos escravos de Deus, escravos do nosso Senhor, precisamos sim conhecer a sua vontade, a lei. É por isso que Paulo diz: de modo algum haveremos de pecar, porque não estamos debaixo da condenação da lei. Não, porque não há anulação da lei. Pelo contrário, nós somos chamados à santificação. Amados, muitas e muitas vezes pessoas compreendem mal a doutrina da graça. A graça de Deus é algo de fato maravilhoso, escandaloso, nós poderíamos dizer, aos ouvidos daqueles que não conhecem a Deus. Mas isso ocorre porque estamos acostumados com a lei do mérito. Nós estamos acostumados a receber o que merecemos. Mas a doutrina da graça, o Evangelho, nos fala a respeito de algo que nos é dado sem nós merecermos. E isso confunde a cabeça de muitos e passam a acreditar que, uma vez que receberam o presente da salvação, uma vez que receberam a redenção completa e foram transformados, justificados, convertidos pelo poder do Espírito Santo, não devem nada. Mas isso é um grande engano, porque nós fomos transformados para as boas obras, para viver em santificação. E mais uma vez, portanto, o apóstolo Paulo nos convida a observar o nosso proceder, a nossa vida, como nós estamos servindo ao nosso Deus. Será que, e essa é uma pergunta daquelas tradicionais, clássicas, não inventei essa pergunta não. Será que se fosse crime servir a Deus, haveria provas suficientes para condenar você? Essa é uma pergunta que nós precisamos nos fazer do nosso dia a dia. Será que se fosse montado um dossiê a respeito daquele que se diz escravo de Deus, essa pessoa teria realmente evidências, montando esse dossiê ao seu respeito, que você realmente é escravo do Senhor, é servo de Deus? Ou ele concluiria que você não passa de um agente duplo, que diz que serve a Deus, mas continua servindo ao pecado? É isso que o apóstolo Paulo nos fala aqui, que há de fato uma nova situação conosco, e precisamos estar conscientes disso. Veja o versículo 17: mas graças a Deus, que tendo sido escravos do pecado, essa é a nossa situação do passado, vocês vieram a obedecer de coração a forma da doutrina a que foram entregues. O que Paulo nos mostra aqui, portanto, é que servir ao Senhor é servir as suas ordens, a sua doutrina, a sua vontade. E aquele tempo que vivenciávamos como escravos do pecado, servíamos à doutrina do pecado, servíamos ao modo de vida de pecado, servíamos às paixões do nosso coração. Mas agora, servos de Deus, somos levados à obediência de todo o coração e entregues a uma nova doutrina. Vocês sabem disso. Assim que você é contratado para trabalhar em uma empresa, a primeira coisa que você precisa aprender é quais são as regras daquela empresa. Afinal de contas, você não quer, no primeiro dia de trabalho, chegar, por exemplo, com a roupa errada. Está proibida essa roupa. Ou talvez usar uma linguagem errada, que é proibido naquele lugar. Ou acessar, por exemplo, o WhatsApp, Instagram, e é proibido
naquela empresa acessar essas coisas. Você precisa saber. Existe uma regra para esse trabalho que você vai desenvolver. E é isso que Paulo está falando aqui. Para servir ao Senhor também existe um padrão. Também existe uma regra. E a lei do Senhor. Por isso que nós somos levados a considerar a lei do Senhor, não que aquela que pesava contra nós por causa do nosso pecado, mas esta da graça, que agora nos leva de coração à obediência ao Senhor de modo completo. Ele diz no versículo 18: e uma vez libertados do pecado, foram feitos escravos da justiça, servos da justiça, a um novo Senhor. Essa analogia da escravidão, ela realmente, é uma analogia que compreende bem a situação do homem em pecado. Mas é verdade que é uma analogia. Paulo se explica no versículo 19 que ele trata desse assunto, usa essa ilustração, porque considera a fraqueza do nosso entendimento. Veja o versículo 19. Falo em termos humanos, por causa das limitações de vocês. Considerando a nossa limitação, considerando que realmente nós precisamos muitas vezes de exemplos, ilustrações, para poder entender melhor aquilo que está sendo ensinado pelo Senhor. E não é à toa que grande parte da Escritura é constituída de narrativas, de histórias, de grandes ilustrações de como podemos ver o Senhor, de como podemos conhecer a Deus e também obedecer segundo a sua santa vontade. Portanto, ele passa a mostrar que essa analogia, ainda que talvez poderíamos dizer assim, é meio de mau gosto, né, Paulo? Escravo, não tem uma expressão melhor para usar? Faltando outra expressão, ele usa essa para ilustrar o nosso relacionamento com o pecado e com Deus. Antes éramos escravos do pecado, mas agora escravos de Deus, escravos da justiça de Deus, para a santificação, a qual somos chamados para dar frutos para a sua glória. Agora, ele continua e ordena à igreja a respeito de como devem viver diante do fato que são escravos de Deus, que são servos de Deus. Veja a continuação do versículo 19. Assim como ofereceram os seus membros para que fossem escravos da impureza e da maldade, que leva à maldade, assim ofereçam agora os seus membros para que sejam servos da justiça para a santificação. Amados, veja a riqueza do que Paulo está nos dizendo aqui. Ele nos lembra de como vivíamos no pecado. Ele nos lembra de como que nós oferecíamos a nossa vida ao pecado. E amados, o pecado é algo que nos toma por inteiro. Pecar é um ato que envolve todo o ser humano. Da alma ao corpo, somos levados ao pecado. Com palavras, com atos, com sentimentos, com pensamentos. E portanto, Paulo nos lembra que de fato no passado nós nos envolvíamos por completo, oferecendo todo o nosso ser ao pecado. E agora ele diz, servos de Deus, servos da justiça, somos levados a oferecer toda a nossa vida, corpo e alma, para a obediência do Senhor. Nós não podemos limitar a atuação da santificação em nossa vida. Santidade, portanto, diz respeito a toda a nossa existência. Santificação não é simplesmente alguma coisa que diz respeito ao meu coração, algo interno, ainda que nasça lá. Mas diz respeito aos meus atos. Como eu estou vivendo a minha vida. Viver uma vida santa, meus irmãos, não é simplesmente vir aos domingos no culto.
Viver uma vida santa é algo muito mais profundo, é a aplicação da lei do Senhor para a totalidade da nossa vida. Deixa eu dizer de novo isso. Viver uma vida santa é a aplicação da lei do Senhor à totalidade da nossa vida. Isso significa que não é simplesmente negar-se aos prazeres mundanos e pecaminosos, mas é positivamente agir para a glória de Deus, conhecendo a vontade do Senhor em como Ele quer que nós possamos viver nesse mundo quebrado. Como Deus quer que você seja um funcionário que serve a empresa a qual você trabalha, a qual você está vinculado de alguma forma, ou talvez se você for autônomo, como que Deus quer que você sirva a si mesmo enquanto trabalho, mas para a glória de Deus? Como que Deus quer que você sirva a Ele como um marido, como uma esposa, como um filho? Como que Deus quer que você sirva a Ele como um estudante? Como que Deus quer que você sirva a Ele em todos os momentos da sua vida? Eu tenho insistido nisso porque o apóstolo Paulo insiste, eu preciso lembrá-los. De lavar a louça a produzir uma dissertação de mestrado, uma tese de doutorado, tudo tem de ser para a glória de Deus. Todas as áreas da nossa vida precisam estar atreladas à lei do Senhor, porque não há um momento em que deixemos de ser servos, escravos, porque ou somos escravos de Deus, ou somos escravos do pecado. Não há um muro para você ficar sentado. Você precisa, portanto, ser coerente, servir ao seu Senhor, oferecendo. Essa mesma ideia de oferecer os membros vai ser trazida novamente pelo apóstolo Paulo no capítulo 12, quando ele fala do sacrifício vivo, que é o culto racional. E eu vou falar sobre isso quando a gente chegar no capítulo 12, mas geralmente as pessoas leem o texto culto racional como se fosse mais ou menos o seguinte: culto racional é o culto em que as pessoas racionalmente compreendem a Bíblia, compreendem a vontade de Deus. Mas isso não tem nada a ver com o que o texto está falando. Culto racional tem a ver com culto coerente. E o que é coerência nesse caso? É que aquilo que você está professando aqui, você vive lá. Isso é culto racional. Por isso que nós somos entregues, nós nos entregamos, para ser mais exato, como um sacrifício vivo a Deus. Os sacrifícios mortos que eram entregues a Deus no passado, no Antigo Testamento, onde animais eram imolados, com seu sangue derramado, queimados, quando a fumaça subia para a adoração a Deus, estavam ali mortos, parados. Mas o nosso sacrifício hoje não é mais um sacrifício de animais mortos, mas é um sacrifício vivo. O que significa que a nossa vida por inteiro diz respeito a Deus. E que em coerência num culto racional, eu preciso adorar a Deus em todos os segundos da minha vida. Em todo momento da minha vida. Desde beber um suco de laranja, até dormir na minha cama, até trabalhar, o que quer que seja, eu tenho de fazer para a glória de Deus. Eu tenho de fazer para o serviço ao meu Senhor. Todas as áreas da minha vida estão atreladas na santificação, em coerência no culto racional. Num culto que agrada a Deus por completo. E essa é a oferta que nós fazemos ao Senhor.
O texto conclui nos falando dos frutos desse serviço. Aqui ele nos fala dos benefícios que há em servir ao Senhor e dos malefícios que há em servir ao pecado. É quase como se ele estivesse nos mostrando aqui numa entrevista de emprego. E ali no RH você descobre qual vai ser ali o seu salário, quais são os benefícios, CLT, 13º, um terço de férias, maravilha, benefícios maravilhosos. O apóstolo Paulo passa a nos mostrar agora os frutos, os benefícios de servir ao Senhor em relação a servir ao pecado. Veja o versículo 20. Porque quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres em relação à justiça. Naquele tempo, que frutos vocês escolheram? O que foi que vocês receberam do trabalho de vocês, escravos do pecado? Somente as coisas de que agora vocês se envergonham, porque o fim delas é a morte. Então no emprego anterior, naquele emprego que você vivia antes, o salário que você recebia era morte, era vergonha, era desgraça, porque é isso que acontece com o pecado. O pecado só frutifica em morte, em perversidade, em mais maldade. E não é à toa que eu usei a ilustração dos tribunais aí do John Depp e da Amber Heard. O motivo é simples, é porque ali nós vemos a expressão da morte, a vergonha sendo exposta, coisas terríveis que foram feitas um contra o outro. E nós precisamos de fato considerar a nossa vida. O que você já fez contra o outro? O que você já fez contra si mesmo? E acima de tudo, o que você já fez contra Deus? Paulo nos lembra. Você lembra daquela vida? Você lembra daquele momento de pecado? Pois é. Que fruto você colheu? Qual foi o benefício de servir às suas paixões? Qual foi o salário que você recebeu em tudo aquilo? Ele diz: vergonha e morte. No entanto, o salário da graça, o salário que vem de Deus é outra coisa. Na verdade, não dá nem para chamar de salário. Veja o que ele fala. Agora, versículo 22, porém, libertados do pecado, transformados em escravos, em servos de Deus, o fruto que vocês escolhem é para a santificação. E conclui: porque o salário do pecado é a morte. Sim, é isso que merecem todos os pecadores. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Observe, portanto, o resultado que Paulo deseja nos lembrar de uma realidade. É que servir ao Senhor é muito melhor. Servir a Deus é muito bom. Meus irmãos, ser servo do Senhor, ter como Senhor o Deus, Criador dos céus e da terra, ter como Senhor Jesus Cristo, seu Filho, que se entregou em nosso favor para nos transformar e nos dando o dom gratuito da vida eterna, é muito melhor, é muito bom. Não há como compararmos. Enquanto recebíamos o salário do pecado, a morte, vivíamos em tristeza e dor. Mas agora o apóstolo Paulo nos lembra uma nova vida. A vida de glória, de prazer, a vida de felicidade plena, que é ser servo de Deus. O que recebemos do dom do Senhor é a vida eterna, meus irmãos. E veja que maravilha, e aqui está o segredo do que Paulo está falando aqui. É que nós não recebemos a vida eterna como um salário,
Por quê? Porque não há obra alguma que possamos fazer para de fato sermos dignos disso. É o contrário, é porque já recebemos a vida eterna que podemos viver em boas obras. Essa inversão é o grande segredo da nossa vida, meus irmãos. Deus já lhe deu a vida eterna, você vai habitar com Ele. Agora viva hoje aquilo que você vai viver eternamente e plenamente no porvir. Por que você vai perder seu tempo querendo viver em pecado, querendo viver em morte, em um inferno contra Deus, se você pode viver hoje o céu, se você pode viver hoje o relacionamento com Deus em plenitude e alegria de vida? Seria uma tolice trocar isso. Portanto, meus irmãos, precisamos considerar a quem queremos servir. Será que vamos servir ao pecado? Não. Não. Vamos servir a Deus. Meu amado, minha amada, o Espírito Santo de Deus fala ao teu coração hoje para abandonar o serviço do pecado, para abandonar a tolice de viver o inferno, de viver a maldade e a perversidade contra a lei do Senhor, para que você possa desfrutar de uma nova vida com Deus, ansiando aquele dia em que não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento, onde o Senhor Jesus Cristo virá em glória. Mas enquanto Ele não vem, você já pode desfrutar disso hoje, agora. Você vai perder essa oportunidade? Vamos orar. Senhor, nós te louvamos e agradecemos pelo privilégio da salvação, porque fizeste por nós o que jamais poderíamos fazer por nós mesmos. Pela graça maravilhosa que nos alcançou e nos transformou, nos levando a uma nova vida. Ó Deus, que possamos desfrutar disso hoje. Por isso eu rogo, ó Pai, por aqueles que estão ouvindo hoje. Rogo, Senhor, para que se comprometam contigo. Rogo, ó Deus, para que reconheçam o Senhor Jesus Cristo como seu único Senhor e se rendam à servidão deste Senhor, para que vivam em santificação, em novidade de vida, desfrutando dos prazeres que há em ser teu filho, em ser teu servo. Não há salário desse mundo que possa se igualar a isso. Não há, ó Deus, prazer nesse mundo que possa se igualar a isso. Por isso, Deus, toca em nossos corações, nos lembra dessa verdade, não só agora, mas durante a nossa vida, especialmente naqueles momentos em que somos levados à tentação, para que não troquemos o relacionamento contigo por um prato de lentilhas, por um simples prazer pecaminoso. Que teu Espírito Santo alcance os nossos corações hoje. Em nome de Jesus Cristo. Amém.